paz do Senhor! É um prazer tê-los novamente, você que nos assiste pela internet. Hoje estamos na Escola Bereana. Ela está um pouco diferenciada pelo fato do Congresso Socioambiental, então a aula de hoje ela é gravada. Eu tenho aqui comigo o professor Edvanei, o professor Alex, e vamos falar da primeira lição, que é o Estado Teocrático do Antigo Testamento. Então, essa nova revista, você adquiriu, venha lá, assista as lições da Escola Bereana, que serão fantásticas. Então, para começar a entender algumas considerações sobre o Estado teocrático, professor Alex, algumas considerações sobre o Estado teocrático. Antes de iniciar, gostaria de falar que nós temos três aspectos a serem considerados nessa lição. O aspecto teológico, sobre a parte espiritual dos reis, dos ensinos, do legado. A parte histórica, que é o cerne da revista, ela tem um conteúdo muito rico, histórico. E o que eu considero mais importante para nós que trabalhamos com ensino, que é o conteúdo devocional. Esse aspecto devocional, nós vamos tentar aplicar os conceitos, os pontos positivos, evitar os pontos negativos, para que sirva de lição para nossas vidas nessa era contemporânea. Estado teocrático, muitos têm uma dificuldade de entender. Uns acham, por exemplo, que não existe mais a teocracia, não tem como mais trabalhar dentro do prisma da teocracia. Outros já dizem que a teocracia é a única solução, desprezando, como eu vi, um pouco tempo fiquei assustado, eu não vou citar o nome para não dar crédito, mas gente pregando que dentro do Estado teocrático nós não podemos aceitar mais a Constituição. E tem um slogan, que eles pintam uma cidade toda, pichando os monumentos, eles fazem coisas absurdas contra a lei, deviam estar presos. Eles colocam assim: diga não à Constituição e sim a Cristo. Professor Alex, me permite então fazer um comentário, eu vou passar para o professor Edvanei. Quando Deus ele tira um povo do Egito, ele vai constituir o que nós chamamos de um Estado teocrático. Então, a partir da retirada da libertação de Israel, Êxodo capítulo 12, você tem os elementos principais para a construção de uma nação, que é o povo, a população, que era o povo de Israel que transitava do Egito para a terra de Canaã, que é a terra da promessa. Você tem território, o território em si vai ser a terra que será conquistada, e outro elemento fundamental que sem o qual é impossível que haja um Estado teocrático é a Constituição. Então a Constituição de Israel são os 10 mandamentos. Então Deus, no Estado teocrático, e o Estado teocrático do Antigo Testamento é um reflexo menor do propósito original de Deus no Estado teocrático do futuro, que é o reino de Jesus. Porque, por mais que amemos a democracia, o reino de Deus é reino, não é democracia. E mesmo sendo reino, tem uma Constituição, que são os princípios morais. Então eu diria assim, Êxodo 20, eu tenho a Constituição, o cerne moral, o esqueleto, No Decálogo, que vai dar, a partir dele, desmembrar em 613 mandamentos. Gênesis 21 a 24 eu tenho ordenanças que corroboram, contribuem dentro desse escopo da Constituição, que seria o Decálogo, os 10 mandamentos. E no 25 eu tenho juízo. Então Deus vai trabalhar vários tipos de níveis de ordem ou princípios legais para manter a estrutura de um povo. então esses princípios são cerimoniais, espirituais, morais. E, claro, você tem um sistema sacrificial, um sistema levítico, que nós vamos falar mais sobre essa questão depois, se fosse comparar antes da monarquia e depois, nós teríamos, antes da monarquia, 12 tribos independentes. Com a monarquia, unificação das tribos. Antes da monarquia, descentralização. Com a monarquia, você tem a centralização. Antes da monarquia, os dízimos e ofertas para os levitas, com manutenção do sistema sacrificial. Após a monarquia, além disso, os dízimos e ofertas para o sistema sacrificial, o dízimo do rei, os tributos do rei e a corvéia, que seria um trabalho obrigatório. Todo súdito tem que tirar um tempo do ano para trabalhar para o rei, em obras públicas ou privadas. Você tem outras coisas concernentes a isso. Antes da monarquia, você tem a economia pautada na agricultura. A gente vai dar o exemplo de de Juízes 3, 31, Zangar. Zangar, ele é agricultor, ele vai defender a terra, torna-se um juiz. Então você tem uma economia agropastoril. Já com a monarquia você tem a divisão e a questão do comércio. E aí tem outras coisas que a gente vai desenvolver mais ao longo da aula. Professor Edvanei,
sua colaboração sobre a questão do Estado teocrático. Amém. Dando uma freada, né, nesse ritmo legal, apaixonante das lições que nós vamos ter nesse trimestre dos grandes reis de Israel. Então, a gente na verdade já vem conversando durante toda a semana acerca dessa temática, batendo uma espécie de bola acerca do que vamos tratar, não somente nessa lição número 1, mas em todas as 13 lições. Então, a primeira questão que eu queria falar aqui é, na verdade, um agradecimento pela oportunidade de participar dessa mesa, em que a gente pode, de maneira bem espontânea, agradável, numa conversa, falar acerca das nossas lições. Então, quando eu penso nessa questão de nomenclatura de Estado teocrático, na verdade, isso naturalmente vai remeter até o que o professor Alex falou, de uma forma de trazermos para a questão devocional uma aplicação para os dias de hoje. Então, se nós formos observar, por exemplo, a democracia, ela vai ter um escopo que vai nos remeter, sim, de alguma forma, à questão do Estado teocrático, que seriam os elementos básicos, como o pastor Eliseu já citou, de alguns elementos que envolvem cada um desses pontos, que seria um governo soberano, o povo e o território a qual esse povo está inserido. A verdade é que na democracia nós vamos ter a figura dos representantes. O pastor Eliseu provavelmente em um dado momento da lição ele vai entrar nessa parte da representatividade. Na democracia nós vamos ter representantes que de alguma forma estão apostos por conta da escolha do povo. E na questão da teocracia nós vamos ver que esse líder, essa representatividade, ela vai estar na verdade pela vontade de Deus. Então esse poder soberano, governo soberano, na verdade é uma delegação de Deus para um representante. Eu observo, na verdade, de que esse poder a qual é delegado por Deus, ele obviamente não é delegado na totalidade, até porque Deus, de acordo com a sua soberania, ele continua no controle do governo que ele mesmo delegou funções. Então nós vamos ver de alguma forma que o povo, né, no que a gente for verificar a questão, por exemplo, do rei Saul, da qual foi pedido, mas não escolhido por Deus, nós vamos ver uma interferência do povo e, na verdade, uma forma com que Deus ele permite, na verdade, a ascensão desse rei, dá legalidade, porém ele deixa claro as circunstâncias e, vamos dizer assim, o que isso se dará na prática como fruto de uma escolha equivocada e no tempo errado. Eu queria falar sobre isso, porque já que a teocracia está pautada no princípio da representatividade, como reis, sacerdotes, profetas... São os níveis de representação de Deus dentro do... É isso. E como Deus dá essa legalidade, como se fosse uma livre escolha do próprio povo, já começa com um problema. Na primeira representatividade, de juízes. Enquanto o juiz estava vivo, governando, todo mundo aceitava, numa boa, obedecia às leis, ordens, princípios, mandamentos, etc. O juiz morria, o povo ficava largado. No caso do judicatura, ou o tempo dos juízes, o que vai fazer com que esses juízes sejam representantes é a chamada de Deus. A teocracia, ou outras palavras que a gente pode utilizar correlatamente, como teodiceia, teonomia, ou seja, a manifestação, teonomia, a lei de Deus, teodiceia, o livramento de Deus, a manifestação de Deus que está ligada à teofania, Deus se manifesta ou revela, dentro do princípio do que é representante, é que Deus vai suscitar alguém que possa agir em favor dele ou agir em favor do povo. Os juízes fracassam nesse sentido. É bem verdade que Gideão foi convidado para ser rei, e ele não quis. E Abimeleque, um dos filhos dele, então você tem Juízes 6, a história de Gideão, e lá no 9, Abimeleque tenta ser rei e não consegue. Então existe uma tentativa humana de estabelecer um Estado nacional. O problema de Israel é que a teocracia israelita ela vai se transformar num despotismo, num modelo cananeu. O modelo de rei vai ser mais cananeu do que propriamente de Deus. Então, pastor Eliseu, é por isso que o povo se revolta por dois motivos. Primeiro, o básico, que é a tomada da arca. Que a arca sumiu no meio da guerra. Sim, primeiro Samuel 5. O povo achou que uma das culpas era não ter um rei forte, soberano. E o segundo é justamente o nepotismo. Os filhos do juiz
né? No caso, Abias e Joel, que eram filhos de Samuel, eram corruptos. Corruptos. Isso lembra muita coisa a nossa política, nossos representantes, no princípio, da exatamente. Eu queria pegar um gancho com essa questão, até já foi falada, do decálogo, né? O decálogo, como foi dito, ele representa um escopo moral e eu costumo dizer que principiológico. E você pode explicar só para o nosso público o que é principiológico? É a raiz dos princípios, né? Então o decálogo vai expressar os princípios, a origem, né, da vontade de Deus para reger o povo de alguma forma. Isso mostra que Deus ele nunca abre mão de sua vontade e também não vamos dizer que ele não poda a representatividade. A questão é que, como a gente está fazendo essa ponte, o professor Alex está trazendo muito essa questão da atualidade, nós vemos, por exemplo, a própria Constituição do nosso país, ela vai ser criada por intermédio de princípios. Então, ainda que esse poder soberano, representativo, ele venha a falhar, existe um escopo moral, principiológico, né? E a gente vai trazer para a questão dos mandamentos e do decálogo em si, uma maneira disso se manter em equilíbrio. Então, na verdade, o povo, quando se parece não representado, ainda assim a soberania de Deus, tanto pelo aquilo que ele constitui naturalmente e sobrenaturalmente, ele continua de alguma forma a se manter em equilíbrio. Então eu frisaria muito essa questão. Eu acho que posso resumir toda a história da monarquia em um versículo. Oséias 13:11. Na minha ira eu te dei um rei, e no meu furor eu o retirei de vocês. Parafraseando o texto. Deus queria uma monarquia? Sim, mas não era o tempo. Então o Estado teocrático é um Estado de representação. Então, quando Samuel fica chateado, aborrecido, 1 Samuel 8:7, ele vai reclamar com Deus. Deus diz: Samuel, eu não estou rejeitando você, estão me rejeitando. Essa é a minha questão. Todos os reis criavam leis. Israel, o rei, não podia criar a lei. Ele vivia sob a lei dos 10 mandamentos. Inclusive, e mais adiante nós vamos demonstrar isso a partir de Deuteronômio 17, ele tinha que ter uma cópia do Pentateuco e lê-lo todo dia. Quando Davi peca e dá a sentença, morrer e pagar 4 vezes mais, ele dá a sentença conforme a lei, que está no Pentateuco. 4 vezes mais na restituição. Então, pastor, o senhor citou o livro do Deuteronômio, é que eu fiquei muito intrigado. Porque o Deuteronômio você vai repetir, reforçar as leis mais importantes, as diversas leis do povo. E o ministério de Samuel, basicamente, foi em cima dessas leis que está em Deuteronômio para instruir o que um rei que seria escolhido, o que ele deveria, os direitos e deveres dele. Deuteronômio, Deuteronômio você tem os deveres do rei. Em Samuel 8 você tem os direitos do rei, é a grande questão. Samuel é um modelo de juiz diferente do modelo do livro de Juízes. Samuel não era um guerreiro. Samuel era um sacerdote, juiz para julgar causas, um intercessor e um profeta. Então, o juizado de Samuel ele se diferencia dos demais. Isso para o povo foi algo meio fraco, porque o povo queria um guerreiro. Porque vai dizer lá no versículo 20. E o problema é que os filisteus tinham tomado a terra do meio do mar, do Mediterrâneo, então eles queriam alguém forte para combater os filisteus. Samuel não veio. Não é nesse escopo. 1 Samuel 8:20. Que sejamos como as outras nações, um rei que vá à nossa frente, que nos lidere na guerra. Era o propósito. Sem falar que 1 Samuel 13, por volta do final do capítulo, Israel não tinha ferreiro. Israel tinha que ir aos filisteus amolar as suas enxadas ou comprar porque armas. Eles dominavam a tecnologia da metalurgia. A metalurgia. Então Israel, tecnologicamente comparando, era mais fraco. Não só a metalurgia, como a própria construção civil. Porque muitas das casas que Israel adquiriu foi tomada dos outros, eles mesmo não construíram. A especialidade de Israel é ferramentas de agricultura, pecuária. Então ele tinha um viés diferente. Então, comparando, os filisteus eram uma grande ameaça e tinham um grande avanço tecnológico. E isso levou a essa desvantagem, foi um dos piores povos. Quando Davi estabelece um reino, ele primeiro a vencer os filisteus, que eram mais fortes. Entendi. Okay? Por favor. Foi citado aqui Deuteronômio, então o nosso texto bíblico básico ele vai trazer exatamente isso, né? No capítulo 17,
Especificamente no versículo 15, a gente tem a menção acerca do rei escolhido. E aí a gente fazendo essa ponte para 1 Samuel 8:5, a gente vai ver que está bem claro no texto que o profeta está velho e os filhos não seguiam o exemplo dele. Então, isso até eu vou jogar aqui como uma forma de indagação para que vocês possam se manifestar, no sentido de que, como ainda não era o tempo para que a monarquia fosse colocada em voga em Israel, e havia uma necessidade por falta de representação daquilo que nós temos pela vida do profeta Samuel. Então, existia algum tipo de problema com relação à família de Samuel, porque se não havia a possibilidade de continuação por contas ministerial, vamos dizer dessa forma, e aí isso se deu pela observação do povo, a necessidade de antecipar aquilo que Deus tinha prometido a um dado e certo momento? Os motivos para a monarquia, motivos errados no tempo errado. A crise no sacerdócio levítico pela família de Eli vai ser um dos fatores que geram, ou melhor, será a causa e um dos fatores que permanecem. Causa é o que gera o fator que dá permanência para o pedido do rei, porque as figuras principais de liderança do povo estavam esvaindo-se. Samuel, pela idade, já não poderia mais fazer, já que era um juiz itinerante. E o sacerdócio de Eli corrompido. Os filhos morrem e ele morre. Hofni, ou Hofni, dependendo da pronúncia, e Finéias, e ele cai e quebra o pescoço. Deus diz que vai tirar a descendência de Eli do sacerdócio. Não é à toa que quando Salomão assume, ele tira Abiatar, que era descendente de Eli, e manda que ele volte para a terra natal, que é Anatote, cujo profeta Jeremias é descendente de Eli. Só que como Deus impediu a descendência de Eli no sacerdócio, Deus chama Jeremias para ser profeta e não sacerdote, pelo coração e a vida que Jeremias tinha. Mas o sacerdócio estava corrompido. Então, o grande diferencial de Israel, quem era o grande educador de Israel? O rei? Não. Era o sacerdote. Nós lemos a passagem de Oséias 4:6 pela metade. A gente não leu o versículo todo. E nem leu todo o contexto. Oséias 4:6, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Para aí, todo mundo para aí. Tu, sacerdote, como rejeitaste o meu conhecimento, eu te rejeitarei. Então, quem deveria ser o grande educador de Israel? O sacerdote e o levita. E eles falharam na sua missão. Então, a falha da liderança, da representação de Deus vai suscitar, pelo medo, pela guerra, esses motivos, essa decadência moral desse sacerdote vai levar ao pedido de um rei fora de tempo. E Deus vai permitir, vai dar os direitos, aí são os direitos do rei, que está lá no capítulo 8 de Samuel, que ele vai acontecer. E com isso, você tem a primeira casa real, Saul. Se você analisar Saul, ele vai ser fiel mais ou menos 3 anos só. Os 37 restantes que ele reina 40, segundo Atos 13:27, ele está em desconforme com a palavra de Deus. Vamos falar então de algumas proibições. Direitos e deveres do rei. Vamos falar das proibições primeiro. Claro que a gente sabe que o rei tinha que ser hebreu, não podia ser estrangeiro, esse é o princípio básico. Sim. Mas até a questão cultural, concorda? Na Constituição, para ser presidente. Eu ia abordar essa questão. E o professor Alex se retorna, por favor, do seu pensamento. Essa questão da representação, basicamente, eu frisei muito. Né? Primeiro, a questão que ele tinha que ter uma cópia do livro da lei. Então, era uma responsabilidade, um dever que ele tivesse, que ele, de fato, tomasse as direções em cima disso. Interessante que, por exemplo, eu estou trazendo sempre essa área jurídica, até porque é a área de minha atuação e porque o professor Alex está trazendo, e é muito importante isso para que você, nas suas aulas, possa abordar isso, para que a igreja como um todo possa ter essa percepção e trazer ensinamentos. Então, por exemplo, no Brasil, para ser presidente, a pessoa precisa ser brasileiro nato. Quando a gente fala de brasileiro nato, a gente fala de origem.
da questão de identidade cultural. Então, por exemplo, pode ser um brasileiro filho de estrangeiro, mas que tenha o nascimento aqui no território, aí a gente traz para a questão do Estado. Ou ainda que tenha nascido em um estado, em um país estrangeiro, mas que seja filho de pais brasileiros e registrado, né, nas repartições aqui do Brasil. Inclusive é o caso do nosso presidente da Câmara que nasceu no Chile. Exatamente. Exatamente. Então a gente viu um representante do Poder Legislativo que cumpre esse quesito de ser brasileiro nato. Então eu posso trazer isso para a questão da monarquia, o representante teocrático, exatamente com a vontade de Deus para que esse líder ele tenha, na verdade, uma raiz com o povo. E a gente vai ver que no Antigo Testamento a marca, né, eu costumo dizer que é um padrão cíclico que acontece, que é a apostasia do povo, a entrega desse povo na mão do inimigo, e aí se inicia um período de clamor até que se venha o livramento. Porque isso acontece de maneira contínua no Antigo Testamento. Então, essa possibilidade de o líder ele não ter essa raiz, ele vai trazer aquilo que a gente chama como mistura. E aí eu acho que o pastor Eliseu pode trazer um pouco mais essa abrangência. Por exemplo, se você assistir às aulas que já estão sendo disponibilizadas, né, como resumo temático, tanto da Central Gospel, quanto materiais que a gente está disponibilizando no Tesouro, você vai observar exatamente isso, uma marca, por exemplo, da vida de Salomão. Né? Aí o pastor Eliseu pode falar melhor do que eu, acerca da questão diplomática, a tentativa de abraçar diplomaticamente povos até contrários aos princípios da qual o rei tinha que seguir por conta da lei que deveria estar em... Pastor Eliseu, então ele falou que o rei tinha que ter uma cópia da lei, mas uma outra obrigação era que ele tinha que ler. Ler, meditar, não é isso? Vamos então fazer essa análise a partir de Deuteronômio 17. Não podia multiplicar cavalos. Ou seja, confiança bélica não estava no homem, em Deus. Deuteronômio 17, 16, a parte A. Não se submeter à servidão e escravidão humana. Não voltar ao Egito. Isso vai ser sempre lembrado. O memorial da lembrança da escravidão está ligado à libertação. E o povo, de maneira alguma, ele poderia retornar ao Egito. Deuteronômio 17, 16b. É a comemoração da Páscoa. Que se lembra a libertação com a morte dos primogênitos. É a parte do livramento desse de Deus, ciclo. É o rompimento do cíclico para uma novidade de vida. Não poderia multiplicar mulheres. Elas poderiam desviar o coração pela lascívia. Aconteceu muito na Davi, época dos reis. Mas muitos justificavam como diplomacia, não é isso? Casamento diplomático. Algo acontecerá de igual maneira com Josafá e Acabe. Que o filho de Josafá casa com a filha de Acabe de Jezabel. Quando Acabe coloca um alvo nas costas de Josafá e diz: vamos para a guerra, só que eu vou vestido de normal, de pessoa comum, e você vai de rei. Para quê? Era a tentativa de unificação do reino pela via humana. Já que Deus vai, futuramente, você observa isso também em Oséias, que Deus quer a unificação. Juntarei José e Judá numa só vara. A ideia de Deus não era a ruptura. Esse caso nós entendemos. O problema foi a lascívia, sim, Salomão, depravação. E vários reis tiveram muitas mulheres. A quantidade absurda de mulheres. Não poderiam multiplicar o ouro e a prata, confiar nas suas próprias riquezas. Deuteronômio 17, 17b. Então, não era a minha força, não era me sujeitar a algum outro reino. Quando observamos, e vai ser um tópico futuro sobre a vassalagem, nós retornaremos a esse ponto aqui em Deuteronômio 17, 16b, sobre a questão da vassalagem, que é alguma coisa muito comum no Antigo Oriente. E não eram as riquezas, não eram muitas mulheres pela questão de se corromper. Como Salomão vai ter muitas mulheres estrangeiras pelo acordo diplomático, e ele vai adorar os deuses das mulheres estrangeiras. Ele tem uma cópia da lei, observância pessoal, Deuteronômio 17, 18, e ele deveria ler todo dia a Torá ou o Pentateuco
Deuteronômio 17, 19 e 20. Entra na meditação, né? A observância pessoal, então a meditação trazendo uma aplicação na vida do próprio monarca, né? Ou seja, as decisões monárquicas estavam pautadas no que estava escrito. E principalmente que a Torá traz uma riqueza de leis e repetições das diversas leis. Então, nós aprendemos com o nosso próprio pastor que quanto mais a repetição, nós conseguimos aprender a informação na nossa memória. Deus ele vai trabalhar com Israel a partir da memória. Ele sempre vai levantar memoriais. Saiu do Egito, Páscoa. Atravessou o Jordão, montões de pedra. Aconteceu algo, são memoriais. Venceu os filisteus, volta memorial. São memoriais. Beleza. Então Deus vai trabalhar a partir de memoriais, até porque a memória trabalha pela experiência. Então a experiência ativa a memória, que ativa a ação e a submissão a Deus. E tem mais uma coisa que eu aprendi também, com a repetição e o uso da memória. Você não fica mais inocente, porque não tem justificativo de dizer que não sabia. De tanto repetir diariamente, daquela leitura, do aprendizado, de aprender a informação, você acaba não tendo mais a justificativa de dizer que é inocente. Exatamente. Em algum assunto. Infringiu sabendo que estava errado. Quando Saul é pedido, e Samuel e Saul têm a mesma raiz, isso significa aquele que é ouvido, ou que foi ouvido. A grande diferença entre Saul, que é ouvido ou é pedido, e Samuel, que é ouvido e pedido, é a terminação do nome. Samuel é pedido e ouvido por Deus. Saul é apenas ouvido e pedido. Então, a intenção de Deus era que houvesse a monarquia, mas num outro período. O professor Edvanei, o senhor como jurista, já considero o jurista, não é interessante um líder escolhido por Deus, aprovado, né, por Deus, dominando todas essas leis, sabendo quais são os deveres dele, as proibições, por que então que eles fizeram a partir daí quase tudo errado? Durante pegar os reinos do norte, por exemplo, fizeram tudo de errado, não tinha nada de bom nos reinos do norte. Vamos dizer assim, eles tinham toda a instrumentalidade, na verdade, para que isso se desse de maneira coerente, que o desenvolvimento, né, do povo fosse eficaz, que seguisse, né, a vontade de Deus, que tinha tudo, os parâmetros todos estavam formados. A gente eu pegaria esse ponto de Deuteronômio 17b, a questão do não confiar nas riquezas. Isso foi falado no próprio painel teológico, uma observação muito interessante, que independente da característica de todos os reis que passaram, desde a monarquia unificada, quanto depois da divisão, é uma marca de exploração ao povo. Então, quando a gente vê que a questão de multiplicar a prata e o ouro, a gente vai pensar na questão da ganância. Então, vamos dizer que as riquezas oriundas, né, do poder monárquico deveriam ser para utilizado para o povo, para o bem-estar geral, vamos dizer assim. Agora, a partir do momento que esse rei ele não confia mais na direção de Deus, ele passa a trazer isso para uma questão de ganância pessoal, aí isso aí vai preceder a queda, porque aí não vai ter lei, não vai ter ordenamento jurídico nenhum ou princípio nenhum a ser seguido. A gente pode ver isso naturalmente com a questão da corrupção no nosso país. Nós temos leis, essas pessoas que estão no poder, na verdade, têm total conhecimento de toda a sanção, das questões penais acerca do que elas estão praticando, e na verdade o que a gente observa é o quê? É como se aquilo ali fosse irrelevante, não se colocasse em prática nada disso. Porque na verdade a gente vai para uma questão do pecado, e aí a gente vai ver uma separação. Quem vive numa vida de pecado, obviamente, se separou dos princípios de Deus, e aí não vai ter nenhum tipo de repreensão da lei ou de qualquer outro princípio que faça essa pessoa. O pastor Eliseu, então, a preocupação é porque um líder conhecedor das leis, bem orientado, o senhor falou no começo sobre Gideão. Ele teve a humildade de não querer a monarquia. Não querer a monarquia. E Deus já demonstrou a partir da história de Gideão que, com aquele episódio da escolha dos guerreiros, que não importa a quantidade, importa que vai para demonstrar que Deus vai ganhar a batalha para eles, não são eles que têm o poder.
Por isso que foram poucos, 300. Eram 132 mil inimigos, 132 mil 3 povos, e Gideão com 300. com 300. Então, a partir dali, é a minha preocupação. Todos conhecem a história, sabiam que deveriam depender de Deus, não importa a quantidade de ouro, de prata, de material bélico, e continuaram. Roboão nos dá a resposta. Quando Sisaque, rei do Egito, aperta Roboão, Deus fala uma coisa para ele aqui, ó. Segundo Crônicas 12:8. Porém, serão seus servos, ou seja, do rei do Egito, ou vassalos, que será um tópico que nós vamos aprofundar daqui a pouco, para que conheçam a diferença da minha servidão para a servição dos reinos da terra. Israel deixou de ter Deus como rei e serviu para servir um homem ou servir reinos, porque foram desobedientes. Aí Samuel nos dá a resposta. 1 Samuel 15:22. Eu vou aqui só retornar no 21. Os soldados tomaram do despojo das ovelhas, bois e o melhor destinado à destruição, ou seja, do anátema. Sem anátema, você tem que tirar o melhor, porque tudo é anátema. Saul me lembra Acã. Eu vi a capa bonita da Babilônia, eu vi a prata, eu vi o ouro e roubei. Então, os soldados perderam para a cidade minúscula, por causa do anátema, que era Acã. Saul foi anátema, ele tirou daquilo que poderia tirar. É destinado a destruir, era destinado a destruir, ficou horrível, né? Tudo bem, mas vamos corrigir isso aí. Foi colocado à destruição, foi colocado para anátema, não poderia tocar. Ele disse que tirou o melhor para sacrificar. Se anátema era tudo consagrado a Deus. Aí Samuel responde para ele. Ele diz, eu tirei o melhor para sacrificar. Aí Samuel responde, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como quem obedece a sua palavra? Obedecer é melhor. O segredo do texto está aí. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu estou satisfeito. Agora o senhor falou de vassalagem, né? Falou que ia falar... Vamos Sim. falar sobre vassalagem? Quer iniciar? Por professor, se você passasse por Edvanei. Edvanei, a gente fala sobre a vassalagem e nós vamos complementar. Então, a gente colocou, na verdade, a questão da vassalagem, ela vai estar ligada à submissão de um homem, ou reino livre, né, à autoridade de outro reino ou pessoa. E aí nós vamos pairar na questão da representatividade novamente. Porque o homem, quando está num patamar de liderança, e essa liderança ela foi delegada por Deus, ele na verdade apenas representa, mas não é. Então a gente vai observar que se esse princípio de submissão a quem delegou o poder fosse cumprido, nós não teríamos os problemas que nós observamos biblicamente. Agora, isso é inato ao homem. Eu costumo observar isso tudo trazendo para nossas vidas, porque o povo de Deus, de alguma forma, seja os líderes ou os representados, eles acabam falhando em coisas repetitivas. Então, acho que a palavra submissão vai trazer algo que simboliza de forma eficaz a questão da vassalagem, da qual a gente deve aplicar para a nossa vida tudo aquilo que nos for delegado, seja por Deus ou pelas autoridades constituídas nas nossas vidas. Só pegando o gancho, eu já vou passar para o senhor. Então, será que interpretaram errado esse conceito, os reis, já que eles sabiam que ele era um vassalo e nós também somos vassalos? Nós praticamos a vassalagem. Será que ele não pegou, sabendo que ele tinha uma autoridade, e aconteceu daquele problema da exploração do povo, sabendo que nós também somos vassalos, submissos, e ele aproveitou a ocasião e explorava o povo, na época, o povo de Deus? É a questão do poder delegado. Ele não é esse poder maior e soberano a qual o delegou, mas quando ele o tem delegado, ele acaba utilizando, obviamente por ganhar força de autoridade, acaba utilizando de maneira desproporcional. Pastor, é o que diz a pirâmide de Maslow, né? Na autoestima. Quando chega no ego, que a gente descobre quem é o ser humano mesmo, né? Quando tem poder, a gente descobre o que ele vai fazer, de bem ou de mal. A vassalagem está ligada ao direito do rei, que é 1 Samuel 8, 9 a 10, mas a resposta pode se encontrar no 15 a 18. A manutenção do Estado teocrático, no caso do rei, a gente chama de complexidade burocrática do reino, é caro. E vai demandar do povo mais impostos, mais trabalho. E isso para eles foi
um símbolo de servidão. Não uma escravidão, mas uma servidão. Mas como foi lido, eles pudessem distinguir entre a servidão de Deus e a servidão do homem. Israel escolheu. Deus, na sua vontade permissiva, deixou que eles tivessem um rei. Então o vassalo, ele é aquele que se submete ao outro pelo reconhecimento. Então nós nos submetemos à autoridade espiritual, à representação de Deus, pelo reconhecimento. Então vamos prosseguir e vamos caminhar então para o Divisão do reino. no final da aula, trabalhar essa questão do princípio da teocracia hoje, na igreja do século XXI, e a questão da divisão do reino. Professor Alex, então, essa parte, por favor. A igreja contemporânea, ela vai... O pós-moderno. O pós-moderno, essa modernidade líquida, né? Que muda rapidamente, ela tem um choque de valores. Muitos utilizam o Antigo Testamento, até no modo pejorativo, chamam de Velho Testamento, para dizer que é só um conteúdo histórico que não deve ser aplicado na igreja contemporânea. Outros, nossa linha de visão, nós cremos que ali existem ensinamentos preciosos, coisas que poderiam ser evitadas hoje se tivesse observado o que aconteceu com os personagens do Antigo Testamento. O senhor que é especialista em fazer matriz SWOT, né, de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, então vamos fazer de cada personagem, que nós vamos ver a partir de agora, nós tiraríamos grandes aprendizados, e a igreja de hoje estava muito mais focada no verdadeiro evangelho, de salvar, curar, libertar, tirar as pessoas do inferno, cuidar das pessoas. Porém, vemos muitos líderes com exemplos negativos, pegaram os exemplos negativos do Antigo Testamento. Dessa forma, esses problemas estão eclodindo. E tem gente que não vai na igreja porque diz que um líder faz coisa errada, que outro faz. Ela engloba, bota todo mundo no mesmo saco. Ela não consegue fazer essa distinção, esse discernimento, por culpa de muitos líderes religiosos da igreja moderna. Professor? O interessante dessa questão da militância da igreja no século XXI e a aplicação, né, desse princípio da teocracia, né, na nossa própria vida, eu creio que para o povo cristão, né, num todo, é a observância exatamente de quem hoje representa para nossas vidas a direção maior das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Então, quando você consegue entender, né, a maneira plena da qual Jesus cumpriu o seu propósito, você consegue entender de que maneira você deve caminhar. E aí você não vai observar, por exemplo, essas questões que o professor Alex Rodrigues falou. Você colocar a carga de um líder a sua queda, ou a sua desmotivação espiritual, ou a sua caminhada como um todo. Então, é você se colocar no local de submissão a Jesus Cristo e a servidão. Então, você está para servir a Jesus e ao reino de Jesus que foi implantado através do sacrifício dele. E nós sabemos que hoje nós somos representantes. Hoje nós representamos, o apóstolo Paulo vai falar sobre sermos embaixadores de Cristo. Eu acho que isso é fantástico, assim, quando o apóstolo Paulo traz isso. Nós somos embaixadores, então nós representamos dentro do território a qual Jesus nos plantou a tudo aquilo que tem na palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. E a gente não pode abrir mão do contexto bíblico, porque o Antigo Testamento ele não está em desuso, porque ele está cheio de lições para nossas vidas. Então o cânon sagrado ele está completo, de maneira que nós possamos observar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a aplicação de tudo aquilo que foi nos ensinado. Bem, eu vou fazer uma consideração e depois peço ao professor Alex para fazer em uma frase ou duas uma consideração final da temática e faço para o senhor também fazer uma consideração final da temática. Lembrando que o Antigo Testamento, principalmente esse conjunto de livros históricos, eles não são apenas históricos. Deus intervindo na história dos homens. Deus trabalhando na história dos homens para que hoje o ideal teocrático se tornasse real como?
como embaixadores do reino dos céus. Como? Num reino que é tanto pessoa, está em nós, quanto ambiente ou local, geograficamente falando. Porque o reino dos céus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. É um reino que, se for priorizado, esse rei supre as necessidades dos súditos. Não como os reis que não supriram no Antigo Testamento. Mateus 6, 33. Buscai o reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até que, definitivamente, esse reino seja implantado na terra de forma literal. Apocalipse 11, 15. E os reinos da terra vieram a ser de Cristo Jesus. Amém. Considerações finais acerca do Estado teocrático? Eu queria falar sobre, rapidamente, a divisão do reino. Foi justamente pela falta de observação da lei. Os primeiros reis tiveram seus problemas, alguns acertos, mas muitos problemas, até que, por causa do pecado, houve a divisão do reino. Problema de cobrança de impostos, forçando o povo, explorando o povo. Os anciãos, que tinham muita influência no meio do povo, não aceitaram. Houve o cisma, a divisão dos reinos. Isso foi uma decadência para o povo de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, com algumas capitais antigas. Começou por Siquém, Tirza, se eu não me engano, até que se tornou Samaria, a capital. E somente reis que não observaram a lei a partir daí. Já no Reino do Sul, dividiu Judá, capital de Jerusalém. Aí houve um fenômeno. Uma sucessão de reinos bons e ruins. Uma alternância. Alternância. Ouvi até falar sobre filho de peixe, peixinho. Isso caiu por terra ali porque pai era bom, ele era ruim. Ezequias foi um excelente rei, Manassés foi um péssimo rei. E aconteceu esse fenômeno que a gente não consegue explicar. Então, nós podemos fechar com essa divisão, saber que divisão não é bom na igreja de hoje. É a decadência moral, espiritual. É o que o diabo tenta influenciar a igreja na modernidade com divisão, principalmente dentro das famílias. Obrigado, professor Alex. Sua participação foi ímpar e, com certeza, aos nossos amigos que nos assistem pela internet, vai contribuir para o crescimento e amadurecimento cristão da vida deles. Muito obrigado. Você, Edvanei, finaliza. Eu queria agradecer. O tempo está se esgotando, da qual a gente programou aqui. Se passar um pouco, me perdoe, mas é porque eu quero falar de algumas coisas importantes aqui no final dessa aula, da qual a gente não falou no início, mas vamos frisar agora no final. Primeiramente, agradecer pela participação mais uma vez, a pessoa do pastor Ronaldo pela iniciativa. Pedir para você que está assistindo, comenta nas nossas redes, diga qual foi a sua impressão acerca dessa mesa que nós fizemos aqui, se você gostou, críticas construtivas, seja lá, porque isso vai trazer para a gente um melhoramento de tudo que a gente está fazendo com relação à escola bíblica dominical, a maneira do ensino-aprendizagem ser passado de maneira mais eficaz para você que nos assiste. Então comenta aí. E finalizando acerca da lição, vá à escola bíblica dominical para você aprender essas 13 lições que nós teremos aí, mais 12 lições. A gente, por força, a gente quer ir além, né? Falar da divisão dos personagens. Isso que eu digo para você. Eu quero aqui reforçar um convite da qual a gente já está fazendo nas redes sociais já há algumas semanas, que é a nossa jornada de educação cristã. Você que está assistindo o vídeo, isso vai ser dia 7 de julho. Então estamos à porta da jornada de educação cristã. A jornada de educação cristã vai ser um dia inteiro dedicado ao estudo da palavra. Então nós vamos ter pessoas aqui fantásticas palestrando, pastor Alfredo Campos, pastor Gilson Paulo, pastor Ronald Gustavo, a doutora Ivana Alves. Vai ser um dia fantástico. A temática vai dizer aprender, viver, ensinar e manifestar a fé. Se você quer aprender um pouco mais por cada um desses pontos aqui que eu estou falando, compareça à jornada de educação cristã. Vai acontecer aqui na Devec Sede, Rua Montevidéu,
Aqui no 900 vai ser a informação aqui fresquinha, então vai ser aqui no 900 mesmo, Rua Montevidéu, número 900, a partir das 9 horas da manhã, sábado, dia 7 de julho. Ainda vamos ter no louvor a cantora Josiane e o Álvaro Tito. Eu não vou perder de maneira alguma, nenhum dos professores vão perder. O melhor de tudo, evento gratuito, 0800. 0800. Você pode vir, porta aberta. Teremos ainda a opção de quem quiser adquirir apostilas acerca dos temas por apenas R$10. Lembrando, não há inscrição prévia. Só você comparecer. Bem, então é isso aí, agradecer mais uma vez. Chegamos ao fim de mais uma aula. Aguardo você na próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.